E aí, meu querido? E aí, minha querida? Tudo bem com vocês? Vamos começar mais um episódio do podcast Exchange Pass, que, como sempre, é focado na sua transformação. E deixe-me deixar claro que é um podcast de inglês. Eu sempre falo essa frase inicial e não falo, gente, aqui nós falamos sobre inglês também. Então, algo bem importante. Se você já nos conhece, deixa o like na confiança, porque você sabe que esse episódio vai ser muito bom. Para você que não nos conhece, fique aqui, porque com certeza você sairá com uma nova perspectiva, e não apenas do inglês, porque eu trago pessoas de diversas áreas diferentes. E o convidado de hoje, meu querido Júlio, você era inscrito no canal dele e nem sabia. Pô, o cara é fantástico, eu assisto ele já faz uns 2 anos. Eu não sei se eu sou inscrito há tanto tempo no canal dele. Um pouco mais de um ano eu sei que eu sou, mas tem um grande problema. Às vezes eu assisto o vídeo e eu não me inscrevo. Então eu não sei desde quando eu sou inscrito, mas eu assisto há um bom tempo. E é o seguinte, eu espero sair daqui com uma perspectiva melhor do que é a comédia. Assim, tem que olhar pra câmera, mas estou olhando pra você também, meu querido. Estou interagindo com você, meu bom. Então, eu e você temos que sair daqui com uma perspectiva diferente do que é a comédia e dar muita risada. E você também tem que, com certeza, rir muito com a gente aqui. Eu estou com um tom de humor. E aí, meu querido? Giovanni, bom demais. Cara, aí, pessoal, prazer. Muito bom ter você aqui. Eu lembro que quando eu te chamei pro podcast, você ainda morava em Minas. Isso. E você fez um vídeo e você falou que estava morando em São Paulo. A primeira coisa que eu fiz foi te mandar uma mensagem só pra dar boas-vindas. Pô, boas-vindas, bem-vindo a São Paulo. E você, pô, agora dá pra fazer aquele podcast. Aí eu, show. Você me chamou e você falou, cara, eu assisto muito seu canal. E o cara, não assiste. Todo mundo fala isso. E aí falou, mano... o primeiro vídeo que eu falei, gente, agora eu tô em São Paulo, você mandou, mano, legal que você tá em São Paulo. Eu falei, assiste. Ele realmente me assiste. Ele não tava mentindo. E, cara, muito legal. Aí eu lembrei, falei, mano, bora fazer aquele podcast, bater aquele bate-papo legal agora. E me diz aí, primeiro, diga pra audiência, quem é você? Eu conheço você, mas eles não conhecem. Verdade. Gente, eu sou o Tom, Tom Abduction, como conhecem, tem um canal chamado Tom de Humor, que é um canal que fala tudo sobre comédia. A ideia do canal é dar ênfase no stand-up, que é um estilo de humor, mas eu falo sobre vários estilos. Então, falo sobre programa de comédia, talk show, curiosidades e foco muito também nos comediantes. Acontece muita treta que eu acabo fazendo a cobertura e acaba trazendo uma visibilidade aí para a cena da comédia, querendo ou não, né? Por mais que seja por meio de treta em alguns momentos, mas a gente cobre. Eu sempre tento trazer o máximo de informações possíveis sobre o que está acontecendo no cenário da comédia. Então, para você que gosta, será muito bem-vindo. E, aliás, hoje nós vamos falar um pouco sobre polêmica, mas também muito sobre humor. Bem, a minha base de humor é muito o humor brasileiro. Hoje, no Instagram, eu sigo alguns caras da gringa, e eu sinto que eles têm um pouco mais de liberdade de falar algumas coisas que eu olho assim e falo, caraca... Os caras vão um pouco mais longe, exatamente, né? Tem um humor mais peculiar. Muita gente fala, por exemplo, do humor britânico, que ele é um humor muito ácido. E eu queria saber quais são as suas principais referências e como você começou a consumir comédia. Foi mais com o público e com os comediantes brasileiros? Foi de fora e depois você veio para os comediantes do Brasil? Como é que foi? Cara, eu comecei com os comediantes nacionais mesmo. Tipo, o que acontece? Eu tive uma transição que eu nasci em Belo Horizonte, que é a capital. Porém, depois que eu nasci em BH, eu fui pra roça. Tipo, eu acho que meus pais já moravam na roça, eles me levaram pra capital só pra falar, ele não nasceu na roça, sabe? Ele nasceu na cidade, mas não adiantou nada que eu voltei pra roça. Aí fiquei ali até os 5, 6 anos, então nesse momento eu não tinha contato com nada. Depois a gente se mudou pra cidade. E aí eu comecei a ter contato com coisas de comédia. Minha família, minha avó, meus tios sempre paravam no final de semana ali para assistir um Zorra Total, por exemplo, que foram um dos meus primeiros contatos, que eu lembro assim, né? Era o Zorra Total, essas coisas que passavam na TV. Quando eu fui crescendo, aí eu já comecei a ter contato ali com coisas como Comédia MTV, CQC Pânico, minha irmã era muito fã de Pânico. Então meus primeiros contatos mesmo foram com coisa nacional. Eu nem sabia o que era stand-up. Na época, por exemplo, do CQC, eu gostava já era fã do Danilo, do Rafinha, mas eu não sabia que eles faziam stand-up. Então eu gostava deles pelo programa de TV ali. E foram essas as referências. Aí mais pra frente que eu comecei a pesquisando sobre o Danilo mesmo, porque, tipo assim, quando os programas começaram a acabar, começou a ter essa transição para a internet, surgiu o quê? O Whindersson Nunes.
que era um Ele baita começou bem forte. youtuber, sim. E eu comecei a fazer vídeo pra internet, que eu gostava bastante desse meio já. Então eu falava, pô, eu quero fazer uns vídeos pro YouTube e tal. Então eu fazia muito ali inspirado num Júlio Cocielo da vida. E aí conheci o Whindersson, que eu falava, mano, sensacional, era muito fã do Whindersson. E o Whindersson começou a fazer stand-up. E daí, por esse meio, tipo assim, foi linkado. Eu fui falando, mano, stand-up, o que que é isso? E aí que eu comecei a descobrir esse mundo. E aí, pô, o Danilo Gentili fazia stand-up. No Comédia MTV tinha várias sketches também que os caras zoavam essa questão de stand-up. O próprio Hermes e Renato, Putz, bom demais. os caras zoavam essa questão de stand-up, mas eu ainda não entendia. Tipo assim, eu achava que os caras tinham inventado um cara que ia no palco e tentava fazer piada. E eu ficava tipo assim, isso nunca vai dar certo, sabe? Por isso que os caras zoam. Só que aí depois que eu descobri que já existia um gênero, que os caras estavam zoando esse gênero, e aí que eu comecei a gostar e pesquisar sobre, até chegar um momento que eu falava, mano, tem muita coisa de comédia que muita gente gosta e não tem muita gente comentando sobre. Tipo assim, eu faço muita pesquisa naturalmente, eu falei, cara, e se eu compilar várias coisas? Porque eu vi que várias coisas aconteciam ao mesmo tempo. Então eu comecei a pensar, cara, eu acho que eu quero ser um comediante de stand-up. E aí eu falei, como que eu posso estudar? Aí eu pegava, entra na questão de fazer piada, tipo, li o livro do Léo Lins pra tentar aprender ele a fazer piada, e aí entro na questão de, mano, sobre o que eu vou escrever. Eu falei, eu acho que inicialmente eu posso tentar variar escrevendo piada sobre tudo que é tipo de coisa. Então, juntando ao meu estudo, eu comecei a fazer vídeo, tipo assim, melhores piadas sobre gordo. Eu acho que é o primeiro vídeo do canal, que eu pego vários comediantes diferentes, fazendo piadas sobre gordo, só que, tipo assim, aí eu mostro que você pode ter um tema e várias piadas diferentes. Tipo, você pode ir para vários caminhos. A intenção era essa. Tanto que nessa época já vinha comediante falando, pô, seu canal é muito bom para estudar, mano, porque você pega um tema e destrincha ele. Então eu pegava melhores piadas sobre estabelecimento, melhores piadas sobre criança, melhores piadas sobre não sei o quê. E eram várias piadas de vários comediantes diferentes, só que o mesmo tema. E aí depois eu comecei a variar, comecei a entrar mais no mundo da comédia em geral e tal, até chegar no nível que tá hoje, sabe? Foi indo aos pouquinhos, assim. Cara, um cara que foi muita influência pra mim foi o Marcos Castro. Marcos Conhece ele? Castro, sim. Porque eu assisto ele desde 2011, na época que ele fazia os vídeos com o irmão dele, um joystick com violão. Sim. Que era paródia com música. Hoje em dia ele tem programa com a esposa dele. Ele tem... Lá no Rio de Janeiro, ele faz comédia no improviso, que você tem que pegar uma música e fazer uma rima com a música que seja engraçada. Eu acho muito legal. Sim. Porque, pô, é uma criatividade gigantesca. E é uma... Nossa, demanda um tempo. E criatividade é repertório. Sim. Quanto mais repertório eu tenho, eu falo isso pros meus alunos de comunicação. Porque eu sou professor de comunicação oratória, eu falo, pessoal, repertório. Quanto mais vocês lerem, mais fácil vai ser de você conseguir ter uma criatividade. Inclusive, olhar a realidade de uma forma diferente. Exato. Porque é isso que é comédia. Você pega a verdade e olha essa verdade de uma forma totalmente diferente. Você faz uma distorção cômica em cima daquilo. É isso que, às vezes, o pessoal costuma me perguntar também sobre criatividade. Mandar mensagem, Tom, pô, tô querendo fazer stand-up, como é que eu vou ser criativo nisso aqui? Só que, cara, a criatividade, eu penso assim, é basicamente você conseguir pegar duas coisas distintas que você já tem no repertório, unir elas e dar uma nova forma. Então você pega, sei lá, uma caneca e uma televisão e faz uma união e cria um contexto em cima daquilo. Porque inicialmente não tem nada a ver. Mas se você conseguir criar um contexto e fazer uma distorção cômica, vai parecer genial. E aí o pessoal vai falar, cara, foi criativo. Pode não ter sido engraçado, mas foi criativo. Então, você vai fazendo isso, uma hora você começa a acertar só as coisas engraçadas, sabe? E aí, pra mim é essa a questão da criatividade. Tipo assim, é você conseguir misturar. Aí entra na questão de pensar fora da caixa, olhar as coisas por outra perspectiva. Tipo, você olha pra uma árvore, olha pra uma cadeira e assimila que a cadeira, a árvore, tipo assim, a cadeira pode olhar pra árvore e pensar, mano, saudade da minha infância.
Entendeu? É coisa desse tipo. Entendi na prática como funciona. Inicialmente você olha e fala, não tem nada a ver. Só que aí tem como você criar alguma coisa em cima, sabe? Cara, muito bom, muito bom. Deixa eu até me recuperar aqui. E uma coisa que ajuda muito na comédia é você ser alguém estranho. Eu comecei a realmente olhar pra esse mercado e falar, poxa, eu acho que eu quero ser comediante também um dia. Minha namorada, por favor, não faça isso. Mas principalmente porque eu falo, cara, eu fui muito zoado na minha infância e hoje eu posso usar isso pra fazer muita piada. Uhum. E, por exemplo, quando eu olho pro Murilo Couto, ele mesmo fala que ele era meio estranho. Nossa. Que tinha campeonato na família dele de quem era mais estranho e ele ganhava. Não, o Murilo Couto, ele teve uma... A família dele sempre, por parte de pai, sempre foi mais da zoeira. E eles tinham um campeonato, era no final do ano, pra ver quem era o mais feio. E ele fala que volta e meia ele ganhava. E que o pai dele, tipo, falava sempre, zoava com ele. Falava, hoje você tá forte, hein? E chamava ele de Teleton. Esse ano você tá forte, hein, Teleton? E aí, tipo, geralmente ele fala que a família da mãe dele se retirava desses momentos, que a família era mais, tipo, não gostava muito da zoeira, e a do pai dele ia zoava pra caramba. Isso que deu trouxe muita veia cômica dele, né? Foi essa parte da infância, da adolescência, ali, do pessoal zoar bastante e ele criar esse jeitão mais excêntrico, assim. O Murilo, ele é um tipo de cara que a piada não precisa ser necessariamente boa, mas se for ele contando... Exatamente. Fica engraçado. Até com piada ruim, o Murilo Couto, ele por si só já é uma pessoa muito engraçada. Sim. É uma coisa que você falou um pouco também da fórmula. Porque é uma linguagem verbal, ok, ele está contando a piada, e a linguagem não verbal. A linguagem não verbal do Murilo Couto é muito boa. Isso é uma coisa que não são muitos comediantes que conseguem fazer, mas alguns falam muito forte com o corpo. Tipo, o Murilo Couto, o próprio Fábio Porchat também é muito... e gesticula e grita e deixa muito engraçado. Eu acho legal, cara. Eu também acho muito legal, muito legal. E agora, referência do exterior. O que você trouxe pro seu repertório? O que você acha legal? Cara, referência do exterior tem Chris Rock. Sou muito fã do Chris Rock. Dave Chappelle, também clássico. Eu gosto... Tem um que faz umas piadas mais rápidas, são ácidas, mas... Ele costuma fazer umas piadas de, tipo, setup punch, que é o Anthony Jeselnik. Também faz umas piadas. Ele é bem interessante. E eu gosto de pegar alguns mais antigos, de vez em quando, porque eu gosto muito de Todo Mundo Odeia o Chris. Sim. Então, todas as referências que ele pega ali pra falar, tipo... o Ed Murphy, tem o Richard Pryor... Todas essas referências eu falo, cara, eu quero ver quem que era a referência do Chris Rock. Então, eu pego de vez em quando pra assistir, assim. E é muito bom, mano. É muito bom. Mas você assiste Você fala inglês, aliás? Não fala ainda. Então você assiste, você procura a tradução. Sim. Porque, vou mudar um pouco de assunto, mas que tem a ver com esse assunto que a gente está agora, Sim. que é, por exemplo, The Office. Cara, eu acho uma série genial. Muito Só bom. que ela passava na Band dublada. Não. Eu lembro uma vez que a minha mãe estava na sala assistindo comigo, isso, faz uns 10 anos atrás. E minha mãe, que negócio sem graça. The Office dublado. The Office dublado é muito sem graça. Só que, em inglês, é muito mais engraçado. Principalmente porque as palavras, elas têm um sentido. Você pega hoje, por exemplo, Rick e Morty, eles traduzem as referências. Tem coisas que nós não vamos entender por uma questão de referência. Ou tem coisas que podem não soar engraçado com a tradução errada, porque nós não temos isso como bagagem. Não faz sentido pra nós aqui. Então tem que tomar muito cuidado nessa questão de traduzir uma piada. Sim, isso é verdade. Tem muita piada que... O próprio... Quando eu tô vendo, por exemplo, o vídeo do Anthony Jeselnik, tem várias piadas que eu não entendo. Tipo assim, o pessoal ri muito. E eu fico... Tá, é alguma referência que eu não peguei, sabe? Infelizmente, acontece isso. Então, tipo... o inglês é uma coisa que ajudaria bastante. E, cara, quem tem inglês, por exemplo, a própria comédia, ela veio de lá. Então, os primeiros comediantes daqui, eles, mano, pegaram muita coisa da gringa, traduziram muita coisa. Judy Carter teve... Nossa, acho que foi uma das primeiras referências de livro aqui que o pessoal traduziu. Tanto que ela veio há pouco tempo no Brasil e trouxe a versão oficial. Ela até zoou, ela fala... Vocês piratearam tanto meu livro aqui que agora eu trouxe a versão original e vocês podem comprar.
Então, é uma coisa que ajuda, porque veio de lá a comédia, sabe? E pegar as referências diretamente, muita coisa, não só a comédia, né? Muita coisa a gente importa de lá. Exatamente. Então, quem sabe inglês, isso é inegável, cara. Tá um passo à frente. Eu lembro que um comediante português, ele fez um vídeo porque ele viu que nós brasileiros estávamos falando que Portugal era a Guiana brasileira. Aí ele falou, tudo bem, não tem problema. Só que então vocês são a Guiana americana, porque vocês copiam tudo dos Estados Unidos. Caraca! Então, realmente, até as pautas que as pessoas defendem vêm de fora. Vem de fora. Muitas sim. coisas que a gente gosta, que a gente consome, vieram dos Estados Unidos. É que é tipo um Estados Unidos com um delay, né? Com um ping alto ali. Vai demorando a chegar as coisas. Exatamente. Uma pergunta, qual comédia te agrada mais? A americana ou a britânica? Nossa. Por mais que os Estados Unidos é uma colônia da Inglaterra, então quase uma extensão, mas ainda assim, Uhum. quais diferenças são melhores pra você? Cara, eu acho que a americana eu tenho mais contato. A britânica eu não tenho tanto contato. E eu gosto de algumas coisas, mas a americana me pega mais. Não sei, é porque o meu consumo maior tá ali, sabe? Então, eu gosto mais da americana em geral. Mas, tem o The Office britânico, né? Sim. O Rick Gervais é um cara que eu gosto bastante, acho ele gênio. Mas, por exemplo, o The Office britânico pouca gente conhece. Tipo, a Sim. americana que Americana, hypou muito putz, mais, muito sabe? mais. Então eu acho que eu vou mais por essa pegada mesmo da referência Bom americana. E com relação ao inglês, é uma coisa tão doida essa questão de referência às palavras que têm duplo sentido, e não necessariamente um duplo sentido malicioso, mas ela tem um outro significado que se você não souber, às vezes, pô, mas eu conheço essa palavra. Mas você não sabia que ela tinha também esse outro significado. A maior comédia do Brasil é o McDonald's. O McDonald's? O McDonald's. Por quê? Na propaganda dele de alguns meses atrás, ou talvez até anos atrás, tinha uma música chamada I'm Glad You Came. Lembra dessa música? Sim. Na propaganda? Ah. Só que come significa vir, só que come também significa gozar. Então, I'm glad you came, na verdade, é outra coisa. O quê? Exatamente, é isso. Estou feliz que você chegou lá. Mentira. E isso estava na propaganda do McDonald's. Meu Deus. É um sinal de que eles... Não, eles olharam a estatística assim. Ok, apenas 1% da população é fluente e 5% tem noção do inglês. Eu acho que vai colocar essa música aqui. Meu Deus. E todo mundo cantando feliz. Exatamente. Não, pra você ter noção, eu sou professor de comunicação e oratória, professor de inglês, e uma das minhas alunas cantou essa música na aula. Eu gosto dessa música aqui. Aí eu... Nossa. Então, eu vou pedir um favor pra você. Pesquisa a letra. Eu, como professor, não vou falar pra você que é mulher, mas dá uma pesquisada. Por conta própria. Por conta própria. Na aula seguinte, ela... professor, entendi agora. Até que eu não gostava tanto dessa música também. Meu Deus. Não, e deve ter um tanto de coisa que rola isso. Tipo, que o pessoal traz e tem mais de um significado. Uma coisa que eu acho engraçado no inglês, e depois eu percebi que tinha no português também, mas no inglês, como é outra língua, acho que a gente percebe mais essas coisas. Palavras que soam ser a mesma palavra, mas tem um significado totalmente diferente porque são outras... É outra palavra, tipo, beach com biche, tipo, tem beach praia, beach de puta, beach de, sei lá, do computador. Isso aí dá uma bugada mental, cara. Ó, pra ser sincero com você, é o seguinte... O contexto ajuda muito. Isso que eu ia falar, eu acho que varia por causa do contexto. Muito. Mas eu não gosto de falar pros meus alunos contarem com contexto no inglês. Por quê? Se você é uma pessoa que conta muito com contexto, você vai pronunciar beach, mais ou menos. Só que não vai ser só a palavra beach. Você vai pronunciar outras palavras mais ou menos, porque depende do contexto. E o seu inglês vai ficar meio estranho. Por exemplo, quando eu fiz intercâmbio, eu fui pra Inglaterra. Eu aprendi o inglês americano. E eu fui pra Liverpool, onde tem o pior sotaque. Aliás, tem muitas piadas sobre o sotaque de Liverpool. Tem um comediante que ele conseguiu imitar um golfinho com a boca. Porque ele associava o sotaque de Liverpool a um golfinho. Meu Deus. Porque ao invés de falar work, trabalho, eles falam work. O quê? Porque em Liverpool tem um porto
No século XIX, muitas pessoas iam pra lá por oportunidade de trabalho e elas ficavam constantemente gripadas. Isso alterou o sotaque delas. Então, quando eles falam a letra K em inglês, tem esse som de Caraca. milk, work. Meu Deus do Exatamente. céu. Por causa de gripe. Exatamente. Quem quiser ver, no primeiro episódio do canal, tá? O primeiro episódio com o meu aluno Bruno Pinay, eu mostro o áudio, que eu não tô mais com ele aqui. Uma senhora que falava comigo, lá de Liverpool, eu coloquei um áudio dela, falando com sotaque. Cara, é muito bizarro, de estranho. Enfim, voltando pro ponto. E eu, quando fui pra lá, fiquei na casa de família, e tinha um cara do Oriente Médio, eu não sei que país ele era do Oriente Médio, e a família não entendia ele. E eu também não entendia ele. Porque ao invés de falar river pra rio, ele falava riva. Só que não era só riva. Era toda a frase até chegar ao riva, você falava, mano, o que esse cara tá falando? Meu Deus. Aí a gente conseguia entender, mas com muita dificuldade. Aham. Então você pega contexto, ajuda. Pra falar beach, praia, a maior parte das pessoas falam praia. Falo pros meus alunos, fiquem tranquilos, vocês dificilmente falam puta, vocês falam praia. Beach, que tem esse som mais aberto de I. Aí você tem o bet, que tem um som de um I com E. Bet. E bit, que seria batida, por exemplo. Então, o CH, a palavra bet, de puta, ou cadela, e beach, de praia, tem esse som do CH, de tch. Agora, beat, de batida, É mais seco. ele é seco. Eu uso a diferença, por exemplo, em alguns lugares do Nordeste, as pessoas falam tia. E aqui nós falamos tia. Pra nós não tem diferença entre ti e ti. Pra eles tem total diferença entre o ti e o ti. Uma loucura, cara. Ué, mas isso até de Minas pra São Paulo eu percebo bastante diferença em algumas palavras. Por exemplo, eu acho muito esquisito que São Paulo o pessoal fala porta. Eles puxam um R, mas aqui é cidade grande. Pô, Minas, se você for num lugar que o pessoal fala porta, é muito na roça. É, tipo, muito no interior. E eu fico, como que os caras da cidade... tipo, é muito sem nexo. Tipo, parece que você dá um looping no mundo. Você sai do interior. Eu falo, mano, eu vou pra São Paulo, pra cidade grande, que é tudo diferente. O pessoal fala tudo diferente. Aí eu saio de lá do pessoal falando porta e chego aqui o pessoal fala portão. Eu falo, cara, vocês falam igual o pessoal da roça. Tipo... Nossa, e no interior de São Paulo é pior ainda. Pior ainda, cara. E olha só que loucura. Eu dei aula de inglês com um professor sírio. E ele confundia as palavras manteiga, bandeira e mangueira. É uma loucura, porque pra nós é muito nítido, diferente uma né? palavra da outra. Quando você fala um idioma, depois de um tempo, fica muito nítido a diferença de uma palavra pra outra. Ah, É difícil entendi. confundir. Nossa. Então, eu falo pros Tá. alunos, fiquem tranquilos. Mangueira e manteiga é mais compreensivo. Bandeira, Bandeira, cara. caraca. Tipo, eu entendo quem confunde, por exemplo, a gente tem a palavra com o mesmo significado. Barata, por exemplo. Pô, essa camisa tá barata. Ok. Porra, tem uma barata na mesa. É outra coisa. Sim. E aí pro gringo que chega e fala, como assim tem uma barata? Tem uma camisa com preço baixo na mesa, sabe? É tipo uma palavra com o mesmo significado, ó, com significado diferente, mas é a mesma mesma palavra. palavra. Eu tenho um amigo que ele é dos Estados Unidos e ele viveu lá 14 anos, mas os pais dele são brasileiros. E aí ele fala português, porque os pais dele falavam português em casa, mas o idioma principal dele é o inglês porque, né? Porque é o mundo dele. Então ele chegou aqui sabendo falar português, quando ele veio pra cá. Porém, como ele não tinha um costume de interagir do lado de fora com a língua portuguesa, então para ir em estabelecimento, por exemplo, ele mostrava uma certa dificuldade. E aí, pra tentar se comunicar, ele tentava traduzir diretamente do inglês. E ficava muito esquisito. E o pessoal reparava. E aí, por exemplo, ele chegou numa loja uma vez, a gente foi comprar uma coisa e ele chegou na moça e ficou, eu posso ter isso? Eu posso ter aquilo? Aí a moça, pagando, você pode ter o que você quiser. E aí eu falei com ele, mano, você não pergunta eu posso ter.
Você pede, você fala, me dá um bolo, por favor. Aí ele falou, não, mano, é por causa do can I have? Eu falo, não, cara, você tá traduzindo de Literalmente. É. Então a gente falava algumas coisas com ele, tipo, vamos dar um rolê. Ele ficava, o quê? Dá um rolê, mano. Ele, o que é dar um rolê? Muita coisa a gente teve que ensinar pra ele. E aí eu penso, essa questão, no inglês tem muita questão de gíria também, né? Que, pô, Tem. eu acho que pra gente aprender deve ter uma dificuldade igual ele tinha pra aprender as gírias daqui. Sim. Normalmente, quando o aluno está no intermediário, começa a ensinar gírias. Primeiro, vamos aprender a forma mais formal. Depois, vamos aprender o informal, formas que eles usam em séries e filmes. Isso eu mostro desde o começo. Mas algumas expressões, eu deixo os alunos usarem só um pouquinho mais pra frente, para não ficar muito informal. Porque muitos dos meus alunos aprendem inglês até para ganhar mais dinheiro. Então, você precisa ter uma forma de falar mais tranquila. Eu vejo que música, eu gosto muito de rap, trap, e os caras usam muita gíria. Então, às vezes eu pego pra traduzir, eu falo, tá, eu gosto muito dessa música, deixa eu ver o que tá falando. E a tradução é umas palavras que eu fico, mano, piorou. Se um dia você começar a estudar inglês, não faça com rap. Tá. Eu lembro que eu tinha uma aluna que ela gostava de um rapper nigeriano, ela mandou pra mim e eu falei, não faço a mínima ideia que esse cara tá falando. Não Nossa. faço a mínima ideia. Eu fui ouvir uma música do 50 Cent, aí tinha uma palavra que eu falei, cara, que palavra é essa? Joguei no tradutor, ele não traduziu. Caraca. Falei, caraca. Aí eu joguei no outro tradutor, sem ser o Google americano. Ele não traduziu, ele não achou a palavra. Eu tive que jogar num site chamado Urban Dictionary, que é dicionário urbano. E lá ele me achou o significado que era tipo um girl. Garota, só que, cara, de uma forma muito diferente. Uma expressão, que É loucura. loucura. E voltando até a falar dessa questão de barreira linguística, o Roussan, que eu vou até trazer ele aqui no podcast, quando ele chegou, a gente marcava de vez em quando de sair pra ir pra algum lugar. Ah, então vamos lá, vamos, fechou. Aí ele, que pena. Era muito engraçado. Fechou. Mas tudo bem, a gente vai outro dia. Que sacanagem, que você fechou. Droga, deixa pra outra vez. Cara, é muito engraçado essa barreira linguística. Não, eu tenho um amigo que era do Mato Grosso. Ele tem costume de falar não tem nas frases. Então, isso causava uma confusão no nosso diálogo também, porque ele falava, não, eu vou pegar água ali, não tem? Aí eu falava, não tem ou tem a água? Tipo, aí ele falava, não, tem, eu vou pegar. Eu falava, não, mas você falou que não tem. Aí ele falou, não, é jeito de falar. Eu, não, mas você fala que não tem e tem, aí você me confunde, pô. É legal, eu acho muito interessante essa diferença de língua. Acho que no Brasil deve ser um dos países que mais tem diferença regional, né? Dentro do próprio país, assim. Essa conversa dá um texto. É verdade, dá um texto. Vou baixar e vou fazer um texto sobre isso depois. Dá um texto legal mesmo. Muito bom, cara, muito bom. E eu queria saber de você... Peraí. Quais comediantes internacionais... não, você já me falou que você admira o Chris Rock. Eu lembro de você ter falado dele. Sim. E o Chris Rock, ele tem uma sacada muito legal, que a Cris Paiva já falou disso. Aliás, muitas pessoas já ouviram falar, que foi num Oscar. Que ele tomou um tapa do Will Smith, não. Não foi bem isso, mas já que você tocou nesse... Pô, primeiro que foi um absurdo. Com aquilo. certeza. Porque a esposa do Will Smith estava dando risada e depois ela fechou a cara. Eu queria, aliás, entrevistar ela e falar com ela e saber o que aconteceu. Que quando ele falou, você estava sorrindo e depois sua cara ficou super séria. E mesmo se fosse algo muito delicado, você subiu no palco e dar um tapa na cara. Não, ali o Will Smith se perdeu total, pô. Sim, é que os Estados Unidos ainda, eles têm essa questão da liberdade aqui, sem entrar em questões políticas, se deveria ou se não deveria, ou quanto que é bom ou não. Mas se isso acontecesse aqui no Brasil, que a liberdade não é tão grande igual é lá, imagine só o tanto de consequência negativa que teria. Porque aqui no Brasil muita gente ficou do lado do Will Smith. Cara, foi o único lugar. Foi um dos únicos países que eu vi que o pessoal ficou do lado do Will Smith. Gente do Will. Todo o resto ficou do lado do Chris Rock. Do lado do Chris Rock, sim. Isso que é loucura. Acho que eu postei 2 vídeos. Eu postei um shorts e eu postei um vídeo falando Eu postei um shorts, na verdade, falando do tapa que ele deu no Chris. E no shorts teve muita gente comentando a favor do Will. E eu ficando, mano, vocês são malucos. Aí eu fiz um vídeo depois maior, um vídeo longo, explicando, falando, cara, olha as consequências do tapa e por que foi errado. Sabe? Ele se exaltou muito. Tipo, não é que se ele achasse ruim, ele deveria ficar calado. Ele poderia gritar, poderia se manifestar, mas ir lá e dar um tapa assim,
Tipo, tanto que o Chris Rock tava com a mão pra trás, tipo, ele não esperava, sabe? Tomar um tapa assim do nada. Foi bizarro, cara. Foi bizarro. E ele até hoje colhe as consequências disso. Tipo, acho que com um dos certeza. maiores arrependimentos dele foi isso aí. Com certeza. Eu acho que eles nem fizeram as pazes ainda. Não, o Chris Rock depois fez um set inteiro também zoando. Sim, eu vi que o Chris Rock, ele ficou no ódio, cara. Mas eu também ficaria, porque, cara, é o mundo inteiro te vendo. Sim, é uma puta cerimônia, né? Eu jamais daria um tapa em você, mas se, sei lá, eu tenho 2.000 inscritos no meu canal, tá ligado? Não ia chegar tão longe, mas, cara, imagine só, tipo, o mundo inteiro vem da gente. Tem 8 bilhões de pessoas, vamos supor que, sei lá, 500 milhão só estava acompanhando o Oscar. Sim. 500 milhão de pessoas viu você sendo humilhado. Sem contar com, tipo, com certeza, talvez não na hora, mas o tanto que isso viralizou, Porra! cara, isso viralizou no mundo todo e muito. Tipo, todo. E aí, volta a falar, no mundo todo viralizou e o Brasil é o único país que teve gente em prol do Will Smith. Tipo, o único. Isso aí é um pouco triste, cara, sinceramente. Exatamente. E é muita hipocrisia, é isso que me enche o saco, porque normalmente quando essas pessoas que ficaram do lado do Will Smith, eu gosto muito do Will, e Sim. continuo gostando, Eu também. elas, quando vão fazer piada com o desafeto delas, uma pessoa que elas não gostam, aí elas podem passar do limite. Uhum, sim. Então, se fosse... É porque o Chris Rock, tipo, o pessoal... Muita gente até gosta de Todo Mundo Odeia o Chris e não assimila. Não sabe que é sobre o Chris Rock, que a série é dele e tal. Então, às vezes a pessoa fala, pô, quem é esse Chris aí? E eu tô, cara, eu sei que você conhece, você só não sabe que você conhece, sabe? Ali no palco, se no lugar do Chris Rock você colocasse um outro ator que o pessoal gosta, tipo um Terry Crews, vai... O pessoal dificilmente ia estar do lado do Will Smith. Com certeza. Então eles não julgam a atitude. Eles julgam quem tá fazendo e contra quem tá sendo feito. Sabe? Então isso que é um problema. Isso que é um problema. Tipo, a atitude ela é a mesma. Tipo, o errado ele continua errado independente de quem tá fazendo e quem tá levando a pior. E o certo continua certo. Só que o pessoal fala, não, se foi com fulano, foi certo. Mas você foi com o ciclano errado. Tipo, não faz sentido, sabe? Mas nenhum. E isso atrapalha a comédia. Atrapalha. Faz com que, sei lá, algumas pessoas que poderiam estar de um lado mais isento tomem um partido e a partir disso Sim. tenham uma visão totalmente errada. Uhum. Mas como você falou, deve ser um dos piores arrependimentos dele, mas eu ia até citar a vez em que ele agradeceu uma criança que foi levar pra ele um papel e falou que ela estava atrás fazendo tênis. O Will meteu essa? Não, Chris Rock. O Chris meteu essa. E as pessoas, nossa, que absurdo. Aí eu, cara, o maior problema, na verdade, é o fato. É o fato. E não a piada. Sim. A piada denuncia o fato. Sim. Assim como um documentário ou um filme denuncia alguma coisa. Uhum. Então, isso é uma coisa que o pessoal também não distingue. Por exemplo, você tem o Chris, tá numa puta cerimônia, todo mundo ali, basicamente, pode ter um tênis ou um sapato que foi feito por uma criança. A grande chance. Ele, quando taca a luz no problema, fala, ela tava ali fazendo tênis, ele lembra que tem crianças, sim, que estão na China fazendo tênis. O fato existe. A piada, ela vem depois do fato. Tipo, ele não inventa, não cria situação pra depois o fato existir. Então o problema não tá na piada, tá no fato. Cara, você é revoltante? Sim, mas aí você tem que tentar tratar o problema direto. Tipo, você tem que se revoltar com um problema e não com a piada, sabe? A piada, o cara, exatamente, ele vai pegar ali o negócio, vai fazer a distorção pra fazer rir. O objetivo é esse, fazer rir. O cara, ele pode pegar uma piada, pode fazer uma denúncia com ela, ele pode não fazer uma denúncia com ela, o objetivo é sempre fazer rir. Algumas piadas têm esse poder, o cara ele pega um tema que ninguém tá falando sobre e ele joga uma luz naquele tema. Ele fala, galera, vão lembrar disso aqui? Só que, ainda assim, tem gente que só vai pelo, tipo, não, foi muito pesado, não gostei, tipo, não pensa direito sobre a piada em si, sabe? Sim. Aliás, falando sobre polêmica, já vamos entrar no caso do nosso Léo Lins. Nosso querido Léo Lins, que, aliás, pra mim, é uma grande referência
Léo, se você precisar aí de mais alguém, porque ele chamou um deputado, acho que o Guto Zacarias, deputado estadual aqui de São Paulo, pra testemunhar a favor dele, pra falar, olha, eu sou negro e eu não me ofendi. Caraca, Então, Léo, você pode me chamar também, tem aqui, ó, os livros do Léo, muito show. O... Julian, dá pra ver que tá o autógrafo aqui? Esse é autografado? Os dois estão autografados. Esse aqui também? Esse daqui também. Deixa eu ver. Ambos estão autografados. Eu me arrependi de não ter comprado um terceiro, porque eu não achei na internet. Esses daqui eu ainda consegui achar na internet. Os dois estão autografados. Meu Deus. Eu fui muito esperto, porque quando eu fui no show do Léo Lins, aqui mesmo na Paulista, Tá mesmo. tinham duas filas. Uma pra quem queria tirar foto e outra pra quem queria comprar o livro. Eu entrei no autógrafo, na foto, aliás. Mas eu não entrei na fila do livro. Aí tinha um cara do meu lado, eu falei assim, cara, ele tava na fila do livro. Faz um favor pra mim. Eu vou fazer um pix aqui pra você, compra esses dois livros pra mim. Aí ele comprou e eu continuei na fila do Você foi da gênio, foto. tá? Gênio. Aí fui lá, tirei a fotinho fazendo a pose com ele. A clássica. A clássica. Faltou só a Bíblia. A Bíblia. Como é que é o livro do. É um de capa preta? É. Esse que eu queria, e eu não comprei. Eu esqueci o nome dele também. É a Bíblia do Humor Negro, eu não sei, eu esqueci o nome, cara. Mas é um que tem só piada pesada, né? Exatamente. E uma coisa que a gente tava até conversando no backstage, que é a questão de você pegar uma piada, um corte muito pequeno e tirar ela de contexto. Porque tem uma página no Instagram, aleatória, que pegou um trecho de uma piada do Léo Lins e publicou na página. E quando você olha, você pode se ofender. Tudo bem. Só que não tinha o contexto, tinha 12 segundos de piada. Não deu pra entender direito sobre o que estava sendo falado. E aí eu citei um filme que você não assistiu, certo? O Laranja Mecânica? Não assisti. Pra quem já assistiu Laranja Mecânica, tem uma cena de um crime sexual. Vou falar assim pro YouTube não me barrar. Acredito eu que assim não, ele não barra, né? Um estrumbo. Estrumbo é bom. Estrumbo. E é uma cena forte de se ver. É um filme que quem assiste, de primeira pode não entender, mas depois vê um vídeo ou vê uma resenha, reassiste e fala, cara, que filme genial, é um filme muito bom. Eu assisti a primeira vez, eu tinha 15 anos de idade. Foi até um pouco difícil pela minha idade, Nossa. mas assisti esse filme. E se eu pegar somente esse corte, porque eram 4 homens e a mulher ficar despida, e eu jogar somente esse corte no Instagram ou no YouTube, ninguém vai gostar de ver. É uma cena horrível. Quando você assiste o filme, você vê que aquilo tem um contexto. E é claro que, aliás, eu quero até que você explique pra audiência, porque muitas pessoas falaram que o Léo Lins, aliás, usaram um livro do Léo Lins pra atacar ele, se eu não me engano foi esse daqui, porque o Léo Lins falou que ele não é uma personagem, mas ele é uma persona cômica. E quando ele fala que ele não é um personagem, as pessoas, então ele não é um personagem, é ele mesmo, e ele é um criminoso. E na verdade ele é uma persona cômica. Como que é essa definição? Então, primeiro a parte do corte. Falar sobre a parte do corte que você citou. O problema do corte não tá na piada. Eu acho que o problema tá no mensageiro do diabo. Que é o cara que ele vai fazer o seguinte. Ele vai pegar uma piada. Vamos supor, você citou a cena aí do Laranja Mecânica, que tem um momento de estrumbo. O cara, ele pega, ele corta essa cena... E ele vai lá num grupo Associação contra o Estrumbo. E ele manda lá, ele fala, olha que absurdo, manda lá nesse grupo. Lá tem só vítima, só pessoa que passou por aquilo. A pessoa vai assistir e vai falar, mano, da onde que é isso? É do filme Laranja Mecânica. A pessoa nem viu o filme. Cancela o filme. E começa a atacar. É assim que funciona esses cortes. É sempre assim, tipo, o cara fez uma piada com pedo. Ele vai lá em vítimas de pedo, pega um grupo e taca lá. O pessoal sempre faz isso, são os famosos mensageiros do diabo. O problema tá nessas pessoas. E sobre a persona cômica, o Léo Lins, ele falou num vídeo de que ele postou se defendendo ali, falando das questões, e ele falou que eu tava no palco, era um personagem. Aí ele corrige, ele fala uma persona cômica. E tem uma diferença muito grande. Personagem, todo mundo já sabe, mas só para contextualizar, a pessoa ela vai se caracterizar, então ela vai colocar uma peruca, ela vai colocar uma maquiagem, ela vai colocar uma roupa diferente, é uma coisa que você olha de longe, parece um cosplay. Você olha de longe e você fala, pô, o cara tá fazendo um personagem. A persona cômica, ela é uma versão exagerada, uma versão que também não existe do cara. Então,
é o cara, tipo, como se fosse num universo paralelo, entendeu? Então, tipo assim, o tom é diferente do tom no palco. Sim, porque no palco é uma persona cômica. Então eu vou pegar uma piada e vou fazer, tipo assim, no caso do Léo Lins, é humor negro, é a linha que ele segue, de humor ácido. Então ele vai pegar e vai colocar na persona dele, tipo, o que que essa persona falaria? Tipo, qual que é a coisa mais absurda que dá pra falar aqui que seja engraçado? É o que ele vai fazer. Ali é um universo fictício. É uma coisa fictícia. Não é o Léo Lins da vida real. Tipo, tem muito comediante, por exemplo, eu posso citar o Márcio Donato. Ele tem a persona cômica de ser um cara estressado. Ele sobe no palco e xinga. Ele entra no palco dando uma estrelinha, pô. Você acha que o cara, na vida real, ele sai dando... Ele entra no banco, ele vai tirar o dinheiro e ele dá uma estrelinha pra entrar. E sabe como a gente consegue diferenciar isso? Recentemente, nós tivemos algumas personalidades no mundo da música que supostamente estariam envolvidas com o tráfico de drogas. Sim. E quando você ouve a música e você vê a pessoa na vida real, é a mesma coisa. Exatamente a mesma. Eu falei até pra minha namorada, eu falei, se você fosse no computador do Léo Lins e encontrasse cenas do que ele faz piada, você poderia falar, não, realmente, não é uma persona cômica, é ele. Prenda. Ok? Mas não, ele não é, está totalmente desassociado. Por isso que não dá pra comparar uma personalidade da música que supostamente tem associação, estou falando assim pra tomar muito cuidado, que a gente não sabe, né? A gente sai na rua aí. Que supostamente está ligada com o tráfico, que foi presa e declarou que pertence a uma facção criminosa, que anda supostamente com pessoas armadas, de um cara que vai lá, faz uma piada e a vida fora da piada não tem nada a ver com o que ele fala ali. É muito diferente. Eu acho que, tipo assim, você pode... Por exemplo, o Léo Lins fez uma piada racista ou um artista fez uma música que também dá a entender alguma coisa. Eu acho que isso pode ser um aval para abrir uma investigação em cima da pessoa. Igual você falou. Aí a pessoa vai lá no computador do Léo Lins, no celular. Investiga bem a vida dele. Viu que não tem nada? Galera, investigamos, não tem nada. Foi num cantor, investigou, viu que tem coisa? Galera, achamos coisa. É isso que vai definir se é ou não. Não é a arte que o cara tá fazendo, sabe? E o pessoal fala sobre o Léo Lins ser racista ou coisa do tipo. Cara, eu trabalhei com o Léo Lins. Isso é a primeira vez que eu tô contando, hein? Caraca, eu não sabia. Exclusivo. Eu trabalhei com ele mais ou menos 1 ano. Eu fui editor de vídeo dele. Caraca. E, mano, eu posso afirmar com todas as palavras que a persona Léo Lins no palco, porque eu também já fui em show dele, e o Léo Lins da vida real são duas pessoas totalmente diferentes, cara. Tipo assim, o cara não tem 1% de racismo. 1%. E eu acho que eu sei identificar um racismo. Exatamente. Acho que a gente sabe identificar um racismo. Pode vir gente branca, porque sempre aparece, mano. Gente branca querendo me ensinar sobre racismo. Cara, eu queria te falar uma coisa, desculpa te cortar. Eu sofri um racismo muito forte aqui, nesse estúdio. Caraca. Foi o racismo mais forte que eu sofri. Tem um cara que ele não grava mais aqui, mas ele tem um canal voltado para gays de meia idade, vamos dizer assim. E eu cheguei aqui, estava conversando com 2 fonoaudiólogas que vieram aqui no podcast posteriormente. E eu falei, olha, sinceramente eu fico com um pouco de dúvida como falar com uma pessoa autista ou sobre uma pessoa autista, porque algumas pessoas falam que você tem que falar pessoa com espectro autista, e outras pessoas falam que você tem que falar autista. Não sei qual que é o correto. Por exemplo, a minha vida inteira me chamaram de negro. Nasci em 95. Então, preto, pra mim, ainda é um pouco estranho de vez em quando. Sou diferente. E, sinceramente, pra mim, não é tão importante. Teve uma senhora que estava sentada aqui, ela veio no prédio errado do podcast. Aí ela, tchau, moreno. Normalmente, pessoas que têm mais de 60 anos me chamam de moreno. Mas ela falou com uma voz tão doce. Eu não vou ser grosso com ela. Eu não vou achar que isso é racismo ou algo do tipo. Sim. É simplesmente porque na época dela era assim que se falava. E detalhe, não é ofensivo. Porque se era da época dela que se falava assim e é ofensivo, não importa. Ela não pode falar. Agora não é ofensivo, moreno. Ainda mais com um tom doce que ela trouxe. Então eu falei, não tem problema. Nisso, esse militante se intrometeu na conversa. Falou que é errado. Aí ele falou que
minha namorada é branca. Aí ele falou que eu namoro uma mulher branca por baixa autoestima. O quê? Exatamente. E ele falou que eu namoro uma garota branca também por aceitação, porque pra mim é muito difícil entrar em ambientes de hegemonia branca. Logo, quando eu estou com uma mulher branca, eu tenho uma validação para estar naquele ambiente. Ele falou... Aliás, tinha um outro cara que trabalhava aqui no estúdio, negro, militante. E aí tava apoiando ele nessas merdas que ele tava falando. E o cara falou assim, ó... Quando você descobrir o racismo que você sofre, você vai querer mandar as pessoas brancas irem tomar naquele lugar todos os dias. Porque branco julga, negro acolhe, branco não acolhe. O cara falando isso aqui. E detalhe, um monte de gente. Aí vem o mais absurdo ainda. Olha só isso. Olha só isso. O bom é que eu tenho 5 testemunhas que ouviram isso. Ele falou assim... Eu era professor de inglês no passado. Se eu fosse professor de inglês agora, por ser branco, provavelmente eu ia querer te prejudicar por conta do racismo estrutural. Aí eu, peraí. O cara tá sendo racista comigo na minha cara, fingindo que está me defendendo. Cara, eu achei um absurdo quando ele falou isso. Não, porque o racismo estrutural, e na verdade eu seria racista com você. Mas é por conta da estrutura do racismo. Falei, cara, tem um monte de professor de inglês branco que eu conheço que nunca tentaram me ferrar. Exatamente. Não faz sentido. E no final ele ainda falou, eu sinto muito por eu ter que mostrar pra você que você é negro. Eu não queria que você tivesse descoberto por mim que você é negro. Eu não queria que você tivesse um espelho em casa. Entendeu? Aí eu... Cara... Não, teve uma moça que leu um livro, não vou citar o nome da autora, e a partir desse livro ela falou que eu deveria voltar pra África, porque a minha vida provavelmente seria melhor lá. É a senhorita Morello? A população. Eu falei, cara, as pessoas batem muito no racista Caruso, porque é fácil de bater nele. Sim. Esse racista Caruso, é muito fácil de encontrar ele na rua e falar, mano, você é um bosta. Sim. Agora, as pessoas passam um pano para o racista senhorita Morello. Vou dar os créditos, Alessandro Negão, que já veio aqui nesse podcast. Obrigado, Negão, porque eu peguei essa referência de você. Pô, tem um monte de gente que é racista para um cacete. Mas aqui, ó, no sapatinho bem leve e você tem pessoas aplaudindo. Sim. E o detalhe, o meu maior problema com o conceito de racismo estrutural é porque eu nunca vi tantas pessoas brancas tentando me ensinar o que é racismo e o que é ser negro. Isso, cara, e é bizarro, porque quando você é negro, ó, pro pessoal, geralmente você é negro até que você discorde. Então eles vão pro racismo. Tipo, a gente pode ver, por exemplo... Tem um influencer que é o Batista Miranda. Ah, sim. Saiu full em defesa do Léo Lins. Cara, o que ele sofreu de ataque racista, só por ele ter defendido a liberdade de expressão, é absurdo. E é exatamente de gente que você entra no perfil e fala que defende as minorias, que defende não sei o quê. É tipo assim, isso eu acho a coisa mais absurda. Tem vários comentários no meu canal também de gente que eu sempre faço questão de entrar no perfil pra ver a fotinha. E é sempre uma pessoa brancona falando, mano, você não sabe do que você tá falando, racismo, não sei o quê. E eu tô, cara, tá bom, me explica sobre o racismo, branco, Você vai sabe, lá. Você sabe. E não é que eu sou a favor do lugar de fala, mas eu não vou falar pra uma mulher calar a boca. Não, fica quietinha, que eu vou te falar o que é o machismo. Sim. Sabe, é porque é arrogância, não é um debate de ideias. Porque eu posso ter discordâncias com alguém branco sobre racismo e essa pessoa leu mais do que eu sobre racismo. Show. Agora o problema é a soberba da pessoa de achar que está com a moral, a razão ao seu lado, tá aqui, bonitinha, só porque ela defende uma cartilha, porque ela lê um livro da escritora blá blá blá, que eu não quero nem citar o nome dela. Não, e o que pega? Eu sempre ressalto isso no canal. Tipo, o pessoal, eles se preocupam, por exemplo, com uma piada racista. Isso não muda em nada. Isso não muda em nada. Tipo assim, a piada, cara, não muda em nada. Porque é o que eu falo. O racismo, de verdade, ele acontece. Ele tá acontecendo, ele existe e ele não é combatido. Você combater uma piada, você não tá combatendo o racismo. O pessoal acha que combater uma piada vai mudar o mundo. Exatamente. Cara, pensa assim. Você jogava GTA no Play 2? Jogava demais. Olha, eu sinceramente, eu adorava pegar um carro, roubar um carro no GTA, colocar Red Hot, mudava a rádio, colocava um Red Hot e dirigia vendo o pôr do sol. Eu gostava de fazer o código da arma, pegar o lança-chamas, e eu vou parar de falar porque meu canal já é monetizado. Acabou de ganhar a monetização. Exatamente. Não posso perder a monetização. E eu não posso falar o que eu fazia com aquele lança-chamas. Mas eu nunca, na minha vida, pensei, eu cogitei fazer isso na vida real.
E, cara, eu sofria muito bullying na época da escola. Eu era tipo todo mundo deu Cris. Aliás, muitos professores na escola não sabiam o meu nome. Porque o professor do colegial não dava aula pra mim ainda, eu estava na 8ª série. E eles me chamavam de Cris. Caraca, Sim, o meu apelido na escola era Cris. meu Deus. Cara, eu apanhava porque uma garota me achava feio. E aí ela pedia pro namorado dela me bater. Meu Deus. E tinha um mano. cara negro que me ajudava. Era o Drew. Porque ele era bonitão, mais bonitão que eu. E um tom de pele mais claro. Era igualzinho, cara. A gente era o... Em vez de ser o Chris e o Greg, a gente era o Chris e o Drew. Porque ele me ajudava e ele era popular com as garotas. Ou então... Cara, loucura. Ou então o Dickerson. Que aí chegava... velho. Meu brother. Meu Ei, brother. faz isso com Exatamente, ele. né? Ele é meu Meu brother. Caraca. Então, aí você acha que, por exemplo, se algum comediante faz uma piada sobre negros sofrerem bullying na escola, você acha que essa piada, ela estimula esse tipo de comportamento ou ela pega um fato que já existe e tá com uma luz em cima daquilo? Entendeu? Ela pega... Exatamente, pega um fato que já existe e põe uma luz. Porque o cara que já ia fazer bullying com alguém, ele vai fazer. Ele vai fazer. A criança ou adolescente, eles não medem critério pra fazer esse tipo de comentário. Eu lembro uma vez que eu fui no cabeleireiro. Putz, foi bem constrangedor isso, cara. Não. Eu fui ao cabeleireiro e uma criança branca olhou pra mim e falou assim, ó, cocô. Meu Deus. Aí eu, putz. E a mãe não sabia onde colocar a cara. Moço, desculpa. Meu Deus, meu Deus. E é claro que a mãe tem que repreender o garoto e falar, não, ó, filho, não pode. Não pode falar essas coisas. É, pô, pelo amor de Deus. Mas, pô, é uma criança, Sim, eu entendo, sim, tudo bem, Sim, sim. sabe? Mas, enfim, a criança e o adolescente, eles têm muita criatividade e até maldade Sim. pra fazer vários comentários. Não é uma piada Sim. que vai estimular. Porque aí nós voltamos pra aquele papo antigo do Brasil, se os games colaboram ou não com aumento de criminalidade. E, sinceramente, eu sempre joguei jogos muito violentos. Inclusive, o GTA é um deles. É. E eu nunca cogitei levar uma faca pra minha escola Não, para atentar contra a vida de alguém. Claro que não. Pô, vou jogar banco imobiliário e vou ficar rico. Tipo, Exatamente. Você... Eu queria fazer uma pergunta pra você, porque eu lembro que o Petri tava conversando com o Monark, e o Monark tava lá falando sobre liberdade de expressão e sobre as coisas que ele defende. E o Petri falou assim, cara, eu não ligo pra esses caras. Porque enquanto eles tentam me censurar, eu estou criando uma forma de falar que seja tão engraçada e continuar falando a mesma coisa. E o Monark fala, não, tipo, você tem que ter a liberdade de falar, sendo que eu coloquei até aqui o Petri. Tipo, hoje em dia, você acha que o politicamente correto em alta, ele está deixando a criatividade das pessoas menor, até dos comediantes bons? E por que eu pergunto isso pra você? Se nós olharmos os comerciais de 10, 15 anos atrás, putz, tinha umas sacadas muito criativas. E hoje eu acho que são poucos criativos. E aqui eu não estou falando sobre comerciais, sei lá, de cerveja que expunha o corpo da mulher. Eu estou falando necessariamente daqueles que eram mais criativos. Tem até um canal chamado Canal 90, que fala sobre os anos 90, anos 80, até um pouco dos anos 2000. E eu sinto que isso aconteceu na propaganda. Você acha que isso pode acontecer na comédia? Sim, eu acho que acontece bastante na comédia. A pior coisa que você pode fazer para um comediante é limitar a criatividade dele. Então, quando você vai escrever uma piada sobre algo e você pensa, nossa, isso aqui pode ser engraçado. E aí você começa a escrever e fala, cara, não, tá errado, é fora do politicamente correto. Cara, você já poda muita coisa. Então, a gente pode dar o exemplo do próprio Fábio Porchat, que, tipo, é um cara engraçado, é um cara super criativo, mas você vê que hoje ele tem um limite que ele não tinha tanto antes, sabe? E é uma coisa que dá uma podada no cara, tipo, uma coisa que a gente sente falta. A gente sabe que o cara, às vezes, ele quer fazer uma piada, quer falar sobre alguma coisa, mas ele não vai porque ele fica com receio do politicamente correto, sabe? E aí faz muita falta o comediante ter a liberdade de pensar e expressar a piada que ele simplesmente vai achar engraçado. Tipo, simplesmente vai achar engraçado. Alguns... eu vi comediante falando que é errado você fazer uma piada simplesmente pela graça. E eu tô, cara...
Qual que é a que eu vou função da fazer então comédia? uma piada? Pra todo mundo chorar? Eu vou fazer uma piada pra quê? Tipo, não, porque a piada, ela tem que servir pra fazer uma crítica, pra denunciar. Eu falo, não, mano. Não. A piada, ela tem que servir pra ser engraçada. Esse é o sentido da piada. Ela foi criada pra isso. Até porque ela tem uma métrica. E aqui nesse livro está a métrica. Explica certinho como Sim. fazer uma piada. A técnica, com esse livro, mano, você consegue identificar o que, porque muita gente fala, mano, isso não é piada. É um dos argumentos que eu utilizo. Isso aí não é piada. Cara, é piada. Como que você sabe que é piada? Você olha na estrutura dela. Exatamente. Aliás, para deixar claro pro pessoal, porque eu e você gostamos do Léo Lins, então nós temos uma tendência também. Sim. Eu conheci esse livro, não só porque eu conheço o Léo Lins, mas eu tenho um curso, eu sou palestrante também. No meu curso de palestrantes, eles oferecem, na verdade, eles aconselham que a gente dê uma olhada nesse livro para conseguir trazer um pouco mais de humor para as palestras. Então, realmente é um livro muito técnico. Muito bom para Não, vocês. e terem se a noção. pessoa não gosta, nem é um único livro sobre comédia. Sim, qualquer também. livro, mas qualquer livro decente sobre comédia, a gente pode pegar um da Judy Carter, vai explicar exatamente a mesma coisa. A estrutura da piada é a mesma. Tipo, não muda. É igual você tentar ensinar matemática. O cara vai ensinar matemática. Tem um professor que ensina e tem um outro professor que ensina. São dois professores diferentes, mas a matemática é a mesma. Então não muda. A estrutura da piada vai ser sempre a mesma. Isso que mostra quando é uma piada ou quando não é. Exatamente, cara, eu queria achar, mas eu acho que não vou conseguir achar a página, que ele mostra o porquê uma piada é engraçada e o porquê uma piada não é engraçada. E ele pega uma piada do Rafinha Bastos. E é uma piada do Rafinha que ele foi processado pela população de Rondônia, por algumas pessoas de Rondônia, porque ele falou que o pessoal de Rondônia é feio. Meu Deus E ele ganhou o processo. Caraca. E aí o Léo Lins fez alguma... Não, acho que o Rafinha fez alguma piada. Tipo, associando, tipo, o juiz olhou pras pessoas lá e deu calça, ganha pra mim. Algo parecido com isso. Eu falei, cara, que genial. O juiz olhou e falou, Cara, eu achei muito boa essa piada nesse livro, cara. Muito boa, porque ele vai explicar a estrutura do setup, do punch. Sim. Então, putz, cara, fica muito bom. E é legal porque mostra vários tipos de piada. Então, você tem piada de regra de 3, tem piada de comparação, tem piada de ponto de vista. Vários estilos que dá pra pessoa brincar ali de que tipo de piada criar, sabe? E é muito interessante. Tem as piadas rapidinhas, que são as de linha direta, tipo de setup e punch ali, rapidão, as piadas curtas. E esse livro explica bastante, mano. Pra quem quer começar na comédia, mano, é um livro excelente, tá? É um livro excelente, eu recomendo. E, cara, quando eu fui fazer meu intercâmbio na Inglaterra, eu comprei um show de stand-up. Só que eu não consegui. Porque eu já cheguei no meu intercâmbio com tudo comprado. Eu lembro que eu cheguei no dia 1º de setembro, eu estava com esse show pro dia 26 de setembro. E teve alguma coisa que eu não consegui porque era em outra cidade. Eu fiquei em Liverpool, era em Manchester. Manchester fica a 1h e meia de ônibus de lá. Mas eu tive outras coisas pra fazer e não consegui ir no show. Porque eu queria ver como é que é assistir um show de comédia fora do Brasil. Eu tava até com um pouco de receio de não entender. Porque eu falo inglês, mas aprendi o inglês americano. E sou mais imerso na cultura americana do que na britânica. Então, tudo isso atrapalha você a entender ou não um show de comédia. Tem algumas piadas que elas são mais comuns, que brasileiros também podem fazer. Mas tem outras que são mais específicas e precisam de um contexto. Eu tava até com um pouco de medo. De não conseguir acompanhar direito. Exatamente, de não conseguir acompanhar. Ou de ter uma interação. E eu, caraca. Nossa. Imagina o cara interage. Porque eu tô sempre de chapéu. Então, quando alguém fala, você conhece alguém? Alguém sempre aponta pra mim. Ou alguém. Cara de chapéu. O cara de chapéu. Você tá sempre com esse óculos também? Cara, ultimamente sim, porque eu quebrei meu outro óculos de grau. Eu sou Nossa. míope, por isso que eu tô com esse óculos. Eu normalmente entendi. não faço o podcast com óculos escuro. Mas agora virou Porque, padrão. pô, dá uma estileira bacana, cara. É uma estileira legal. Eu achei que você usava porque ia ficar característico, sabe? Mas me ajudou muito nisso, porque as pessoas sempre lembram de mim pelo óculos, pelo chapéu ou pelas roupas. Então, às vezes eu costumava, principalmente ali no meio do canal, eu costumava usar a trança rosa. Sim, eu lembro. E era uma coisa que, tipo assim, eu só coloquei porque eu queria usar a trança e eu gosto muito de rosa. Tipo, é a minha cor favorita. E aí,
coloquei, eu falei, pô, quero ver como é que fica a trança rosa. Achei diferente, falei, legal. E aí o pessoal do canal começou a gostar. Falou, mano, ó, cadê as tranças rosa e tal? E aí eu comecei a voltar, e quase que, tipo, meio que virou uma marca. Tanto que tem gente que me via na rua e falou, mano, eu fiquei na dúvida se era você, porque você não tá com cabelo rosa. Aí eu fico, não, pô, é legal usar trança, mas tem uma hora que dá uma cansada, porque... E dói pra caramba. Dói trançar cabelo. fazer. Pô, eu gostava quando você falava, bem-vindo ao entretenimento. Bem-vindo ao entretenimento, é verdade. E a musiquinha que você colocava no final. E a introzinha, né? É, aí eu, pô, cadê? É verdade. Tá vendo? As coisas vão mudando, vai moldando. Uhum. Aí você sabe que eu sou das antigas Você agora. é das antigas. Não, você é das antigas. Cara, nossa, eu já mudei o visual do canal geral é sempre o mesmo. Mas eu já mudei estilo de thumbnail, estilo da intro, design. Fui trocando. Hoje a estrutura do roteiro é bem diferente da estrutura inicial. As coisas vão mudando, né? A gente vai tentando se adaptar. E agora nós vamos finalizar, temos que finalizar esse episódio aqui. Aliás, já convido você mais pra frente para um próximo episódio, que esse foi muito bom. Foi muito mas bom, faltou claro. algumas coisas pra gente falar. Beleza. Agora, perguntas rápidas. Um comediante internacional que você respeita. Comediante internacional que eu respeito, cara, Chris Rock. Chris Rock pra mim, ele é o ápice. Essa talvez você tenha que pensar um pouco. Uma piada que só brasileiro entende. O que nós temos de referência que só brasileiro entende? Uma piada que só brasileiro entende, mano. Nossa. Essa é difícil, hein? O pior é que essa eu quis pegar você no pulo, no improviso. Essa é difícil. Cara, eu acho que piadas de português talvez só o brasileiro entenda. Exatamente, porque eles não fazem o que a gente faz. Exato. A gente tem uma questão pessoal com eles. Devolvam o nosso ouro. Devolva o ouro, pô. Outra. O país com o humor mais diferente do Brasil que você já viu? Japão, mano. O Japão, os programas de comédia lá são loucura, cara. São loucura os programas de comédia. Inclusive, eu tô pra fazer um vídeo sobre isso. Bizarro. É bizarro. Caraca. É bizarro. Mano, eles têm um programa... Você já assistiu o Show de Truman? Já. Eles têm um programa que é em volta de um comediante. É um reality em volta do comediante, onde eles ficam, tipo, filmando ali 24 horas e colocam um cara numa situação muito absurda e deixa ele, tipo, por muito tempo. Mano, é muita loucura. Caraca, é muita velho. loucura. O Japão é louco. Realmente, muito louco. E agora, a última pergunta eu vou fazer, mas eu vou dar uma introdução. Cancelamento, medo real ou exagero? E eu falo isso porque tem pessoas que gostam de ser canceladas porque elas estão fora da mídia ou estão embaixo. E o cancelamento faz elas subirem. Medo real ou exagero? Acho que exagero. Não, pera. Se eu tenho medo real do cancelamento ou se eu acho exagerado? Exatamente. Ah, não, exagero, pô. Exagero. Porque quando você tem um público consolidado e você não é refém do seu público... Sim, eu não tenho muito medo de cancelamento assim, não. Tipo, eu costumo falar o que dá na telha mesmo. Acho que a sua linha também, que não envolve muita política, ela é mais tranquila. Tem uma página que eu sigo, que é o Velho Teixeira. Não sei se você conhece, é uma página de humor. A página foi investigar... Esse velho não existe, é um personagem. Foi investigado pelo Ministério Público. Pelo INSS. Pelo Ministério Público. Por conta de piada. E ele só posta coisa que não é real. Tipo, você olha e você fala, cara, é zoeira. Então tá uma loucura. Eu acho que um comediante, tipo... Isso é uma coisa que pega, tipo... Essas polêmicas que dão, o cancelamento, eles dão uma podada grande no... Principalmente em quem quer começar na comédia, que o pessoal já fica com medo. Então, o que eu falo, gente, não fica com medo. Se você quer seguir na carreira da comédia, não fica com medo de cancelamento, porque é uma coisa que pode acontecer a qualquer momento. E eu costumo dizer que hoje processo é o diploma do comediante. Exatamente. Isso daí é uma conquista. É uma conquista. E pra vocês que querem aprender inglês, inclusive querem ser comediantes e fazer igual o Rafinha Bastos, que nós nem falamos nesse episódio, mas falaremos no próximo. Sim. Tem aqui o meu curso completo Exchange Pass, do básico ao avançado, com aulas ao vivo, interação comigo, onde você pode abrir o áudio e tirar a sua dúvida. Temos arquivo em PDF para você ir acompanhando as aulas que estão gravadas por lá. É um curso muito bom e aqui a gente não vende mentira. Porque essa é a maior piada que muita gente acredita. Eu já vi muitas pessoas falando, aprenda inglês em 48 horas de estudo. Aprende inglês dormindo. Porque é aquela questão de 48 horas de estudo, não são 2 dias, é 48 horas de estudo. Sim. Ou, por exemplo, aprenda inglês em 4 meses.
A não ser que você seja uma pessoa rica que vá fazer intercâmbio e conseguiu um namorado ou uma namorada do primeiro dia que chegou no país e ficou 4 meses com a família dessa pessoa falando 100% em inglês, provavelmente você já vai estar com um nível de inglês bom. Se essa não for a sua situação, não dá pra aprender em 4 meses. Mas em 1 ano, eu tenho certeza que seu inglês já tá num nível bom de você conseguir conversar e entender. Então, E as propagandas de aprender inglês dormindo? Você só coloca o fone, todo dia, antes de dormir, você coloca o fone, escuta algo, e no dia seguinte você já acorda falando... outra piada de mau gosto. Primeira coisa que você fala pra pessoa é good morning. O quê? Escutei um negócio ali enquanto eu tava dormindo, eu tô quase fluente. Essa piada que deveria ser proibida, porque é propaganda enganosa. Pra você que gostou do episódio com o Tom e não conhecia ele, vai estar aqui na descrição o canal e o Instagram do Tom pra você seguir ele no Instagram e se inscrever no canal, porque sério, tem muita coisa boa por lá. Você aborda muitos assuntos muito diferentes e isso deixa o seu canal muito dinâmico. Inclusive, um outro ponto que nós vamos deixar pro próximo episódio, que são os episódios com o Jô. Porque o Jô tem algumas questões muito constrangedoras. Então, se você gostou, se inscreva nesse canal e espere, porque esse episódio aqui terá uma parte 2 logo em breve. Aí sim, Beleza, meus queridos? sim. Então, Tom, muito obrigado por ter Valeu, que vindo. agradeço o Foi um convite, grande foi prazer. muito legal, vai ser um prazer vir aqui de novo, cara. Foi Valeu, legal mesmo. cara. Pra você que gostou, deixa o like, inscreva-se no canal e acompanhe a gente, porque em breve também sairão os cortes. Um forte abraço pra você, um beijo, tchau. Valeu, galera.